Olá, quarto ano! Hoje nós vamos fazer a atividade do Ler e Escrever, volume 2, tá? Então vamos ver. Essa atividade está na página 134. É uma atividade sobre leitura compartilhada e discussão sobre o uso de sinais de pontuação. Aqui é a história do Joãozinho sem medo. Já está pintado assim porque nós vamos fazer algumas atividades, então eu tive probleminhas com a edição e tive que fazer novamente, tá? Então, mas vou explicar tudinho depois. Então vamos começar com a história. Joãozinho sem medo. Era uma vez um menino chamado Joãozinho sem medo, pois não tinha medo de nada. Andando pelo mundo, pediu abrigo em uma hospedaria. Aqui não tem lugar, disse o dono. Mas se você não tem medo, posso mandá-lo para um palácio. Por que eu sentiria medo? Porque ali todo mundo sente. Ninguém saiu de lá a não ser morto. De manhã, a companhia leva o caixão para carregar quem teve a coragem de passar a noite lá. Imaginem Joãozinho. Levou um candeeiro, uma garrafa, uma linguiça e lá se foi. À meia-noite, estava comendo sentado à mesa quando ouviu uma voz saindo da chaminé. Jogo! E Joãozinho respondeu. Jogue logo! Da chaminé desceu uma perna de homem e Joãozinho bebeu um copo de vinho. Depois a voz tornou a perguntar: Jogo? E Joãozinho: Jogue logo! E desceu outra perna de homem. Joãozinho mordeu a linguiça. De novo: Jogo! Jogue logo! E desceu um braço. Joãozinho começou a assobiar. Jogo! Jogue logo! Outro braço. Jogo! Jogue! E caiu um corpo que se colou nas pernas e nos braços, ficando em pé um homem sem cabeça. Jogo! Jogue! Caiu a cabeça e pulou em cima do corpo. Era um homenzarrão gigantesco e Joãozinho levantou o copo dizendo: À saúde! O homenzarrão disse: Pegue o candeeiro e venha. Joãozinho pegou o candeeiro, mas não se mexeu. Passe na frente, disse Joãozinho. Você, disse o homem. Você, disse Joãozinho. Então, o homem se adiantou e de sala em sala atravessou o palácio com Joãozinho atrás, iluminando o caminho. Embaixo de uma escadaria viu uma portinhola. Abra, disse o homem a Joãozinho. E Joãozinho: Abra você. E o homem abriu com um empurrão. Havia uma escada em caracol. Desça, disse o homem. Primeiro você, disse Joãozinho. Desceram a um subterrâneo e o homem indicou uma laje no chão. Levante, levante você, disse Joãozinho. E o homem a ergueu como se fosse uma pedrinha. Embaixo da laje havia 3 tigelas cheias de moeda de ouro. Leve para cima, disse o homem. Leve para cima você, disse Joãozinho. E o homem levou uma de cada vez para cima. Enquanto foram de novo para a sala da chaminé, o homem disse: Joãozinho, quebrou-se o encanto. E arrancou-se uma perna, que saiu esperneando pela chaminé. Destas tigelas, uma é a sua. Arrancou-se um braço que trepou pela chaminé. Outra é para a companhia, que virá buscá-lo
pensando que está morto. Arrancou-se também o outro braço, que acompanhou o primeiro. A terceira é para o primeiro pobre que passar. Arrancou-se outra perna e ele ficou sentado no chão. Pode ficar com o palácio também. Arrancou-se o corpo e ficou só a cabeça no chão, porque se perdeu para sempre a estirpe dos proprietários desse palácio. E a cabeça se ergueu e subiu pelo buraco da chaminé. Assim que o céu clareou, ouviu-se um canto. Miserere meiê, miserere meiê. Era a companhia com um caixão que vinha recolher Joãozinho morto e ouviram na janela fumando cachimbo. Joãozinho, sem medo, ficou rico com aquelas moedas de ouro e morou feliz no palácio, até um dia em que, ao se virar, viu sua sombra e levou um susto tão grande que morreu. Então, essa história, a fonte dessa história foi do livro do aluno Alfabetização, de Brasília Fundescola, do ano de 2000. A página, volume 3, página 128, tá? Então, olha lá. Essa aqui é um conto, né? Isso aqui não é uma fábula, porque não tem a fada, duende, né? É um conto de mistério, de medo, né? Então, o que é para vocês fazerem? Vocês viram que aqui, ó, tem quase todos os pontos os sinais de pontuação. Nós temos o travessão, quando alguém vai falar, ponto de interrogação, quando se pergunta, a vírgula, que a gente dá uma respiradinha, 2 pontos quando alguém vai falar, certo? Então, o que é para nós fazermos? No anexo de vocês, o anexo 10 é para ser usado. Então, para a gente responder segundo o texto. Joãozinho Sem Medo é caracterizado como um texto do quê? É fábula, conto de mistério, piada ou biografia? É o conto de mistério, porque está falando sobre casa mal assombrada, palácio mal assombrado, fantasma. Fábula são aqueles contos de fada. Biografia é aquele que fala sobre a vida de alguém, tá? Então seria contos de mistério. Pinte quem são os personagens da história. Quem estava na história? O dono da hospedaria, o Joãozinho e o Homenzarrão, que é o fantasma. Ah, professora, mas e o narrador? O narrador, ele narra a história, ele é um personagem, ele está dentro da história? Não, ele não está dentro da história, ele conta a história, tá? Quais os tipos de pontuação que aparecem no texto? No texto, então, aparecem quase todos os tipos de pontuação. Não tem a reticências ali, né? Então, tem quem ali? Travessão, 2 pontos, vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação e ponto final. Se vocês acharam algum outro, põe aqui também, tá? Aí, o 4 é aquilo que vocês viram na história. Pinte de verde e claro as falas do dono da hospedaria. De amarelo, as falas de Joãozinho e azul do Homenzarrão, tá? Por isso que está tudo pintado aqui. Então, olha lá, de verde claro é o que o dono da hospedaria falou. Aqui não tem lugar, disse o dono. Dono da onde? Da hospedaria. Olha lá, ó, pediu abrigo a uma hospedaria, o Joãozinho. Mas se você não tem medo, posso mandá-lo para um palácio. Então, aqui é a fala do dono da hospedaria e aqui também.
porque ali todo mundo sente medo. Ninguém saiu de lá a não ser morto. Então, aqui é quando o dono da hospedaria conversa com Joãozinho. De amarelo é as falas do Joãozinho. Por que eu sentiria medo? Jogue logo, olha. Então, todas as falas do Joãozinho está em amarelo, ó. Na outra página também, ó. Jogue, a saúde, ó. Joãozinho pegou o candeeiro, mas não se mexeu. Passe na frente, ó. Disse Joãozinho. Você, disse Joãozinho. E Joãozinho, ó. Abra você. Primeiro você. Levante você, ó. Disse Joãozinho. Leve para cima você, disse Joãozinho. Então, tá vendo? E aí, é só até aí, ó. Na outra não tem. Aqui não é fala de ninguém, é um som que foi ouvido, tá? E de azul, a fala do fantasma, do homem-zarrão, ó. Jogo, ó. Uma voz saindo da chaminé. Essa voz é do homem-zarrão. Jogo, jogo, ó. De novo a voz. Jogo, 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 ó. Tá? Então, essa aqui, ó, e caiu um corpo, ó, ficando um homem sem cabeça. Jogo. Tudo isso é a fala do fantasma, tá? Ó, o homem-zarrão disse, ó, pegue o candeeiro e venha. Ó, você, disse o homem. Abra, disse o homem. Desça, disse o homem. Levante. Leve para cima, disse o homem, tá vendo? E aqui são as falas do homem-zarrão, tá? Então, e aqui no fim também não tem, certo? Então, essas foram a atividade 4 para pintar. Enumere todos os parágrafos, então presta atenção. Parágrafo, tá? Então, vamos lá. Nós temos 62. Vamos enumerar. Aqui é o primeiro parágrafo, ó, tá? Aqui, como é o narrador, eu não preciso colocar travessão para o narrador, tá? Ele está contando a história. Então, aqui é o primeiro parágrafo. Aqui, quando está falando, aqui não é parágrafo porque continua na mesma linha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vamos lá. Nessa primeira parte, ó, eu fui colocando, ó, cada travessão é um parágrafo. Aqui não, porque continua, ó, tá? Aqui, então, ó, tá vendo? Cada um é um parágrafo. Nessa aqui teve 25 parágrafos. Na segunda, na página 135, ó, então foi colocado. Aqui não é, porque é continuação, tá? Da frase. E um em cada, ó, tá vendo? Cada parágrafo é numa linha, ó, tá vendo? Ó? Parágrafo, aqui é continuação, aí depois vem a outra, tá? Ó, 56, 58. E depois, na última página, que na página 136, aqui nós temos que vai até 63 parágrafos, ó, tá? 61, 62, 63, certo? Vamos para a última questão. No texto, há uma pontuação colocada equivocada. Descubra e escreva aqui. Dica: está no início do texto.
Olha lá, ó. Lembra que eu falei para vocês? Então, olha lá, ó. Aqui começa o narrador, tá? E o narrador não precisa colocar travessão para ele. Ele está narrando a história, tá? Então, aqui eu coloquei, ó. Qual que é colocado de forma equivocada? Travessão no início do conto. Quem inicia o conto é o narrador.